A paz, a Shalom de Al e Alcha, irmãos. Amados, lendo aqui as escrituras, me deparei aqui no capítulo 2 de, de Lucas capítulo 2, onde fala da história do nascimento de Yahusha, né? Onde vem falar sobre o nascimento de Yahusha. Aqui no versículo 21, eu me deparei com uma palavra que nós vamos trazer aqui um entendimento. Esse conteúdo aqui, eu não vou nem estar lendo todo o capítulo, tá, amados? A partir do versículo 1 ao 24. A mensagem, na verdade, ela vai estar no versículo 21, mas nós vamos estar falando um pouco nesse capítulo. Ele tem 5 assuntos, esse capítulo. Nós vamos estar lendo os 3 primeiros assuntos que estão descritos aqui nesse capítulo. E aí nós vamos estar meditando na palavra. Esse conteúdo, na verdade, ele não é nem tanto para os Yaldins, mas é para aqueles que ainda não estão despertos. Aqueles que não estão despertos. Mas para os Yaldins também é de grande valia para vir a ter mais entendimento da palavra, né? Mais em especial os irmãos que estão dentro do sistema religioso, que não estão despertos, que através das explicações que vai ser passada aqui nesse pequeno estudo, as pessoas têm aí a questão de pesquisar, a saber se é verdade ou não, né? Então as pessoas que não estão despertos, aqui vai um alerta para que pesquisem. Pesquise se o que eu vou estar falando aqui tem cabimento, se é verdade ou não. Então é isso. Vamos lá para o primeiro assunto, que é a respeito do nascimento de Yahusha, que é esse o fundamento, o verdadeiro nome. Vamos lá, diz assim, ó. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria, e todos iam alistar-se cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, que é Iosef, o verdadeiro nome, né? Da cidade de Nazaré, a Judéia e Aldeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, Míria, né, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar na estalagem. Aqui nesse primeiro assunto, nós podemos ver que a Míria, Maria, né, como os irmãos conhecem, ela deu à luz a seu filho primogênito. Isso está no versículo 7. Ou seja, Yahusha é o primogênito dos filhos de Míria, né? Agora, Míria depois teve mais filhos. Ela teve mais filhos que foi concebida através de relações com José. Então, essa história que tem aí uma linha de ensino aí no catolicismo, que a Virgem Maria, né, Santa Virgem Maria, esse simples versículo aqui já cai por terra essa história de que Maria é Virgem Maria, a história da Virgem Maria. Não tem como. Ela era virgem quando foi gerado o filho, né, o primogênito, Yahusha, no ventre dela. Aí tudo bem. Até então ela era virgem. Mas depois que Yahusha vem ao mundo, ali ela já não é mais virgem. E ela ainda vai e concebeu mais filhos da parte de José.
Então, ela não é como que é Virgem Maria, como foi colocado uma linha de ensino que tem aí. Tem uma multidão que acompanha essa linha de ensinamento aí, que é a Virgem Maria, né? Que eles até dizem que ela é intercessora, né? Querendo colocar Maria, né? Maria no lugar do Salvador, né? Sendo que a palavra diz que há um só mediador entre Iau e os homens. Iau Machia, o homem, ou ser humano, né? Para ser mais precisa a palavra. E aí tem uma linha de ensinamento aí, dentro do catolicismo, que diz que a Maria ela é intercessora, que é a Virgem Maria, Santa Maria. Não, Maria Mira foi uma mulher bem-aventurada, porque através dela veio o Salvador do mundo. Ela deu a luz ao Salvador do mundo. Mas isso não coloca ela como santa, como intercessora, mas sim uma mulher bem-aventurada, uma privilegiada do Altíssimo, para trazer ao mundo o Salvador da humanidade. Então é isso, irmãos. Esse é o primeiro assunto dentro desse capítulo. Nós vamos para o segundo assunto, que é os pastores de Belém, que aqui nós vamos estar derrubando outra linha de ensino também que que já foi passado aí no meio do povo. Uma linha de ensino errônea. Nós vamos entender aqui também a respeito dos 3 pastores de Belém, né? Os pastores de Belém, diz assim, ó: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho. E eis que um anjo, né, um malaca, né, do Altíssimo veio sobre eles, e a glória do Altíssimo os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temas, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Machia, o Rei. E isto vos será por sinal: achareis ou acharão o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com os anjos uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Iau e dizendo: glória a Iau nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que aos ausentando-se deles os anjos para os céus, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Salvador e que o Altíssimo nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José, né, Mira e Josefe, e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhe foram dita. E todos os que o ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria, guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Iau por tudo o que tinha ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Então, aqui nesse segundo assunto, nós vemos aqui que havia 3 pastores apacentando o rebanho no campo, quando o menino nasceu, né? E aí diz que um anjo, né, um malaca, a palavra anjo significa malaca. Um anjo do Altíssimo, ele veio até os 3 pastores e anunciou o nascimento de Yahshua, anunciou o nascimento do Rei da Glória. Só que tem uma linha de ensino, que diz que eram 3 reis magos que vieram do Oriente sendo guiados por uma estrela.
né, que esses 3 reis magos foram até Herodes e tal. Essa linha de ensinamento é anátema. É anátema essa linha de ensino, aonde diz que foram 3 reis magos que vieram do Oriente sendo guiados por uma estrela. No livro de Gálatas, no capítulo 1, do versículo 6 ao 10, lá Paulo, o apóstolo Shaul, ele vai dizer que se vier alguém trazer uma outra mensagem, né, um outro evangelho, uma outra mensagem, que não seja aqui Yahshua ou ele pregou, anunciou, que seja anátema. Que seja anátema. Então essas linhas de ensinamentos, onde diz que Maria, a Virgem Maria é intercessora, aonde diz que foi 3 reis magos, né? Aonde tem evangelho de prosperidade, aonde tem evangelho de trindade, e entre outros aí que foram introduzidos. Isso é anátema, isso é ensino dos homens. O apóstolo Shaul, ele deixa bem claro isso em Gálatas capítulo 1, do versículo 6 ao 10, que se vier anunciar outra mensagem, outro evangelho que não seja que Yahshua ou ele anunciou, que seja anátema. Então essas linhas de ensinamento aí de 3 reis magos, de Virgem Maria, né? E essas outras linhas, trindade, prosperidade, isso é anátema. Isso é anátema. Leiam aí Gálatas capítulo 1, do versículo 6 ao 10, que vocês vão entender. Então aqui, nesse segundo assunto, não tem nada a ver com 3 reis magos. Eram 3 pastores que estavam apacentando o rebanho das ovelhas ali naquele local, quando veio um anjo, um malaca. A palavra anjo significa malaca. Anjos também, eles também são chamados das estrelas do céu. Então, quando eles dizem que eram 3 reis magos guiados por uma estrela, na verdade eram 3 pastores que veio uma estrela do céu até eles. Ou seja, um anjo, um malaca do céu que veio até eles anunciar o nascimento do Machia, do Rei da Glória, do Salvador da humanidade. Esse é o verdadeiro entendimento, e não 3 reis magos, mas sim 3 pastores. E a estrela, que eles até falam aí, a estrela de Belém, né? Que eles colocam lá na árvore de Natal, uma estrela de Belém no topo da árvore. Isso tudo é paganismo, isso tudo é abominação, é anátema, é anátema. A verdadeira estrela aqui está falando do anjo, do Malaquim, que veio anunciar, do Malaca, né? Que veio anunciar o nascimento do Rei da Glória, do nosso Salvador. Então esse é o segundo assunto. Vamos entrar no terceiro assunto, que é onde vai estar o entendimento, né? Diz assim, no terceiro assunto, ele diz assim, ó: a circuncisão e a apresentação de Yahshua. Isso, a apresentação de Yahshua. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Yahshua, que pelo anjo, pelo malaca, né, lhe foi posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, Marcha, né, que é o nome, o levaram a Jerusalém e ao Shalom, para o apresentarem ao Altíssimo, segundo o que está escrito na lei do Altíssimo. Todo macho primogênito será consagrado ao Altíssimo, e para darem a oferta segundo o disposto na lei do Altíssimo, um par de rolas ou 2 pombinhos. Aleluia. Então aqui nós vemos o terceiro assunto, que é a circuncisão do menino. Por que que Yahshua foi circuncidado? Porque nasceu debaixo da lei. Ele nasceu debaixo da lei. Então era necessário que ele fosse circuncidado. É por isso que o 8º dia ele foi circuncidado. Agora, o assunto aqui que eu quero trazer para os irmãos é em relação ao nome que está no versículo 21. O nome para os Yaldins, para esses que estão despertos, não tem dúvida.
Mas para os irmãos que ainda não foram despertos, é bom nós estarmos reforçando esse entendimento em relação ao verdadeiro nome do Salvador, irmãos. E aqui, com as explicações que eu vou dar, vou estar trazendo aqui dentro desse assunto, eu creio que alguns irmãos vai ter interesse em pesquisar isso, né? Eu creio que vai. Aqui, a palavra está dizendo que o anjo, o Malaca, veio e anunciou que o nome, antes do menino ser concebido, que fosse colocado o nome de Iauxa. Aí na sua Bíblia está colocado como Jesus, mas nós vamos entender aqui que não é Jesus. O verdadeiro nome do Salvador é Iauxa. Leiam comigo em Jeremias, Irmial, no capítulo 11, versículo 19. Ele vai dizer assim. Ele vai dizer assim no versículo 19. Eu vou ler do versículo 18. Ele diz assim, ó: e o Altíssimo me fez saber, e eu o soube. E então me fez ver as suas ações. E eu era como um manso cordeiro que levam à matança, porque não sabia que imaginavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto e cortemo-los da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Aqui então, o profeta Jeremias, Irmial, antes de Iauxa vir ao mundo, ele já profetizou que o nosso Salvador ia ser levado como ovelha ao matadouro e tinham planos para apagar o nome dele. Isso tudo aconteceu. Ele foi levado, né, foi pregado no madeiro, né, como ovelha, foi assassinado. E aí, eles agora, não matando, não sendo suficiente matar o Salvador, agora veio o plano para apagar o nome de Iauxa. Por quê? Porque o nome de Iauxa leva o nome do Pai. E eles não aceitaram e nem aceitam até hoje, que Iauxa é o filho do Altíssimo. Então, o plano agora, depois de ter matado ele, foi para que o nome dele fosse apagado. É tanto que na história da ressurreição, tem até a questão que os guardas apavorados fugiram e foi subornado pelos fariseus, para que não contasse o que realmente aconteceu com o Salvador. Então ali houve tudo um plano para que fosse apagado o nome de Iauxa, né? Minha irmã está me chamando ali. Então é isso, irmãos. Foi um plano. Tô gravando, amor. Foi um plano já programado para que o nome de Iauxa fosse apagado. Então veio essa corrupção. Mataram o Salvador e apagaram o nome dele. Apagaram o nome dele. E aí hoje o mundo conhece como Jesus, mas não é Jesus. Não é Jesus. O verdadeiro nome foi apagado. Tem mais passagens que vai nos remeter a isso. Vamos pegar, por exemplo, Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, aonde Paulo, o apóstolo Shaul, ele diz assim, ó: antes de Shaul se converter, antes de Shaul passar a pregar o nome Iauxa, ele perseguia, mas aí ele passou a anunciar o nome Iauxa. No caminho de Damasco, no capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, do versículo 14 ao 15, Paulo, Shaul, ele diz assim, ó: e caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Dizia: Shaul, Shaul, por que me persegue? Dura coisa te é recalcitrar contra os agulhões. Aqui Iauxa fala para Paulo em língua hebraica. E aí Iauxa diz que duro é recalcitrar contra os agulhões. Ou seja, Iauxa está dizendo: Paulo, em vão é a tua perseguição. Essa palavra recalcitar contra os agulhões quer dizer: em vão é a tua perseguição, Shaul, que esse é o verdadeiro nome do apóstolo.
Aí Paulo no versículo 15, ele responde assim, ó. E disse eu, quem és, mestre? E ele respondeu, eu sou Iauxa, a quem tu persegues. Eu sou Iauxa, a quem tu persegues. Na sua Bíblia aí vai estar escrito que o nome é Jesus, mas não. Aqui ele falou em língua hebraica. Jesus é latim. Jesus não sabe falar hebraico. Jesus não sabe nem falar hebraico. O nome é Iauxa. Iauxa é hebreu. Iauxa, ele fala hebraico. Jesus não sabe falar hebraico, irmãos. Agora, isso é para os irmãos pesquisar, que o nome é Iauxa. Tem também outros entendimentos que vêm a ser, por exemplo, deixa eu abrir aqui que eu marquei alguns entendimentos. Filipenses no capítulo 2, do versículo 8 ao 11, ele vai dizer assim, ó: e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de madeiro. Na sua Bíblia está escrito cruz, mas é madeiro. Pelo que também Iau o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Iauxa se dobre todo joelho, dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Iauxa Mashiach é o Salvador, para a glória de Iau Pai. Aqui diz que Iau lhe deu o nome que é acima de todo nome, o nome do Pai. O nome do Pai é Iau. Ele colocou o nome dele no filho dele. E por que é Iauxa? Porque o nome Iauxa significa Iau salva. Iau é a salvação. O Pai salva através do Filho. Agora, no nome Jesus, os irmãos conhecem o título Deus como sendo o nome do Criador. E conhece o nome Jesus como sendo o nome do Salvador. Agora, aonde é que nós podemos encaixar o nome do Criador dentro do nome Jesus? Como seria, como é que seria essa junção do nome do Deus com o nome Jesus? Que nome ficaria? Deusus? Deusus? Ou Deusbus? Deusus? Deusus? Deus porco, tá certo? É verdade. Então, não tem como o nome ser Jesus, e não tem como não tem como o nome do Salvador ser Jesus, e não tem como o nome do Criador ser Deus. Não tem como. Outra coisa também, pesquise aí a origem da letra J. Em que ano teve a origem da letra J? Porque aqui no versículo 21, de Lucas capítulo 2, o anjo está dizendo: e quando os 8 dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Iauxa, que pelo anjo lhe foi posto antes de ser concebido. O nome foi posto antes do menino ser concebido. Foi dado o nome de Iauxa. Mas espera aí. Se o nome foi dado antes do menino ser concebido, e o nome Jesus ele vem ter origem a partir de 1515, que é o ano que teve a origem da letra J, então como que o nome do nosso Salvador seria 1515 anos depois do nascimento dele, sendo que a palavra está dizendo que o anjo deu o nome, o menino, antes do menino ser concebido? Faz sentido o nome ser Jesus? Tem aí umas linhas de entendimento aí que diz que é porque é aqui em português, que diz que o nome que esse nome é só lá em Israel. O nome de Iauxa seria só lá em Israel, porque aqui em português
como é que eles dizem? Eles dizem que foi mudado para Jesus, né? Que o nome Alcha foi mudado para Jesus. Como é que fala? Não é transliteração, foi mudado, né? Foi mudado. Foi mudado para Jesus. Mas isso não faz o mínimo sentido. Nome de pessoa, cidade, país não muda. Não muda. Osama Bin Laden é o nome árabe. Osama Bin Laden foi Osama Bin Laden no Oriente Médio, nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Hoje nós temos aí o presidente americano Donald Trump. O nome dele é Donald Trump em qualquer lugar do mundo. Se ele for para Israel, vai continuar sendo Donald Trump. Nós temos aí o Jair Bolsonaro. Se o Jair Bolsonaro for para qualquer lugar do mundo, ele vai continuar sendo Jair Bolsonaro, não muda. Tem aquele ator Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger é Arnold Schwarzenegger em qualquer lugar do mundo, não muda. O nome dele não muda. Nome de ninguém pode ser mudado. Cidade e país e pessoas não podem mudar o nome. Por exemplo, hoje estou morando no estado de São Paulo. São Paulo é São Paulo em qualquer lugar do mundo, não muda. Nova York é Nova York em qualquer lugar do mundo, não muda. Hong Kong, né? Hong Kong é Hong Kong em qualquer lugar do mundo, não muda o nome da cidade. País é Israel, Brasil, Estados Unidos, Venezuela, independente o país. É o nome em qualquer lugar do mundo, não muda. Nome de pessoas, cidade e país não muda. Não muda. Em qualquer lugar do mundo é aquele nome, é aquele nome. E Alcha foi colocado antes do menino ser concebido. Eles mudaram, eles apagaram o nome de Yalcha. Nós acabamos de ler lá em Jeremias, Irmial, capítulo 11, versículo 19. O nome Yalcha foi apagado. Ele não foi nem mudado, ele foi apagado e colocado outros nomes no lugar. Outros, porque não foi sempre Jesus, depois que apagaram e mudaram o nome. Primeiro eles começaram com Yeshua. Até hoje tem uma linha aí de ensino que diz que o nome é Yeshua em hebraico, mas Yeshua é aramaico. Yeshua escrita significa clamor, choro, clamor, né? Choro e clamor, tem nada a ver com salvação. Aí depois que foi para o grego, eles colocaram Iesous. No grego, eles mudaram o nome de Yeshua para Iesous. Ainda no grego, eles colocaram Iesus. Não, no latim. No grego colocou Iesous. No latim colocaram Iesus. E aí depois de 1500, com a introdução da letra J, eles colocaram Jesus, que aí chegou para nós Jesus. Então vejam bem que o nome original é Yalcha. Eles mudaram para Yeshua. Depois de Yeshua, eles mudaram para Iesous. De Iesous, no grego, isso no grego. De Iesous foi para o latim. Aí eles foram para o latim, do grego foi para o latim, colocaram Iesus. E do latim para o português, colocaram Jesus. Mas Jesus não é o verdadeiro nome do Salvador. Nunca foi. No princípio, o nome foi Yalcha, colocado pelo anjo, pelo malaca, antes do menino ser concebido. Leiam aí, Lucas capítulo 2, versículo 21. O nome foi dado antes do menino ser concebido. O nome Jesus veio ter origem a partir de 1515, com a criação da letra J. Leiam, não precisa acreditar em mim, pesquisem a origem da letra J. Agora, é lamentável, porque para as pessoas
que estão confortáveis com esse nome, Jesus, segundo Tessalonicense, isso aqui é para os que estão confortáveis com o nome Jesus, tá? Segundo Tessalonicense, no capítulo 2, do versículo 11 ao 12, ele diz assim, ó: e por isso Iau lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Já estão crendo, né? Jesus, já estão crendo em Jesus. E ele diz assim, ó: para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Isso aqui é o seguinte, o que esses dois versículos quer dizer é o seguinte: todos aqueles que crê no nome Jesus está crendo em mentiras, em mentira. E virá a operação do erro, ou seja, a grande tribulação. Aqui vai vir o Iau vai enviar a operação do erro, o anti-Machia, o anticristo, né? Então, todos esses que crê no nome Jesus passará pela tribulação e grande tribulação. Vão passar pela tribulação e grande tribulação. Porque estão crendo na mentira, não tem prazer na verdade, que é Yahusha. São poucos que aceitam Yahusha. Então, todos esses que aceitam Jesus, que estão confortáveis com esse nome, vão passar pela tribulação e grande tribulação. Sem exceção, irmãos. Todos os que estão com o nome Jesus vão passar pela tribulação e grande tribulação. Para que isso? Para que isso? Por que vão passar por isso? Para ser condenados? Não. Vão passar pela tribulação e grande tribulação. A grande tribulação, irmão, ela é uma purificação. Ela é uma purificação. Vai ser na base do sofrimento, mas vai ser uma purificação. E onde nós podemos ver isso? Abram aí Apocalipse 7, o versículo 13 e 14. Eu vou procurar andar rápido aqui para o vídeo não ficar extenso. Apocalipse 7, versículo 13 e 14 diz assim, ó: e um dos anciãos, que na verdade foi um anjo, um malaca, né, me perguntou: esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse: tu sabes. E ele disse: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, aqui na grande tribulação, uma grande multidão, ela vai lavar as vestes no sangue do Cordeiro e vai se purificar. Todos esses que estão invocando o nome Jesus vão se purificar no nome Yahusha para poder entrar no reino. Agora, serão todos que vão passar pela tribulação e grande tribulação que vão se purificar? Não, nem todos vão se purificar. Infelizmente, uma terceira parte da humanidade vai continuar crendo na mentira, vai continuar crendo em Jesus, em Jesus. E isso não é culpa dos irmãos. Isso não é culpa dos irmãos. Porque no livro de Mateus foi profetizado pelo profeta Isaías, Ishaial. Mas no livro de Mateus, no capítulo 13, no versículo 14 e 15, lá diz que esse povo está com o coração endurecido e a mente cauterizada, porque ouviram de mau grado, ouviram de mau ensinamento. E o coração está endurecido e a mente calcificada desse povo. Não é culpa deles. Não é culpa dos irmãos. Só que para esses corações e essas mentes ser amolecido, né, vai ser preciso passar pelo fogo. Essas pessoas vão ter que passar pelo fogo para ser purificados, como purifica o ouro e a prata, porque é povo do Eterno. Quem responde isso para nós é o profeta Zacariel, do capítulo 13, do versículo... Eu vou ler do versículo 8 ao 9, para não ficar extenso o vídeo. Ele diz assim, ó: e acontecerá em toda a terra, diz o Altíssimo, que as duas partes delas serão estripadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela.
As duas partes que vão ser estripadas aqui, dizimada, está falando dos ímpios. Mas a terceira parte aqui é o povo do Eterno. O versículo 9 ele diz assim, ó: e farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se purifica o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu ouvirei, direi é meu povo, e ela dirá, Iau é o meu Criador. Então aqui, essa terceira parte da humanidade, tanto faz, seja cristão, católico, macumbeiro, satanista, o que for. Essa terceira parte é povo do Eterno, é povo dele, está dentro das religiões enganados. Eu falei satanista também, irmãos, porque satanismo também é religião, tá? Satanismo também é religião. Então, todas essas pessoas, eles estão enganados. Eles passarão pelo fogo para ser purificados. Aonde que é o fogo que fala? São as trevas exteriores, que é onde a palavra diz que vai haver sofrimento e ranger de dentes. Eu volto a enfatizar, a melhor, até hoje nas escrituras, a melhor palavra, a melhor história que eu vi falar das trevas exteriores é a história do rico e Lázaro. O Lázaro está no paraíso, que ali está representando o reino. Todos que vão entrar no paraíso, no reino. Lázaro está ali representando esses que vão entrar no reino, esses que lavaram as vestes no sangue do Cordeiro. Todo esse povo que se purificaram no nome Yahshua. Esses vão estar ali na condição de Lázaro ali, habitando no paraíso, no reino. Significa o reino ali. Mas aqueles que não lavaram as vestes no sangue do Cordeiro, esses vão estar na condição do rico, naquele lago de fogo, perecendo, sofrendo. Vê que o rico lá, ele está sofrendo num lugar de tormento. Esse lugar, ele é de perdição? Não, ele é de purificação. Assim como uma grande multidão lavou as vestes no sangue do Cordeiro e se purificou no nome de Yahshua na grande tribulação, uma veste vai se purificar, só que dentro das trevas exteriores, aonde vai haver sofrimento e ranger de dentes. Não sou eu, Luiz Carlos, que está falando isso, é a palavra do Altíssimo. Então, enquanto há tempo, lavem suas vestes no sangue do Cordeiro. Aceite Yahshua Mashiach, que é o verdadeiro fundamento, e venham a participar desse reino. Porque se não entrar no reino, será lançado nas trevas exteriores. Todo aquele que está com o coração endurecido e a mente cauterizada com o nome de Jesus, Deus, com os ídolos de Roma, Senhor, esses ídolos, todos esses serão purificados no fogo, como se purifica ouro e prata. O Altíssimo, ele está deixando isso bem claro em Zacarias 13, versículo 9. Os demais irmãos que vão aceitar Yahshua, que vão lavar suas vestes no sangue do Cordeiro, esses entrarão no reino milenar. Isso também está escrito em Mateus, Matitial, no capítulo 7, do versículo 21 ao 23, vai falar também sobre esses grupos. No capítulo 25, do versículo 31 ao 34, também desses grupos, desses dois grupos, que um vai ser colocado à direita e o outro à esquerda. Que a esquerda significa o rei, as trevas exteriores. A direita significa o reino milenar, mas a esquerda é as trevas exteriores. Os irmãos podem ler aí com atenção na sua Bíblia que todo aquele que se bandeia para o lado da esquerda não tem um final feliz. Leiam aí, na própria Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, vai estar escrito que todo aquele que é à esquerda, que se bandeia para o lado da esquerda, não tem um final feliz. Não sou eu que estou falando. A Bíblia, a palavra do Eterno, deixa bem claro isso. Mas eu vou ficar por aqui. Espero que os irmãos tenham entendido a mensagem. Vou ficar por aqui. Axalã, a paz de Yahweh e Yahshua. Até a próxima, se assim o Altíssimo, o
Todo-Poderoso Iau dos Exércitos permitir. Iau é o seu nome. Iauxa é o nome de seu filho. Provérbio 30, versículo 4. Provérbio 30, versículo 4. Quem subiu aos céus e desceu? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho? Se é que o sabes. É uma pergunta. Isaías, Ishaial 52, versículo 6. O meu povo saberá o meu nome. Aleluia. Louvado seja o dos exércitos. Vou ficar por aqui. Shalom de Al e Alcha. Aquele beijo de coração. Até a próxima. Se assim o Altíssimo, o Todo-Poderoso e Al dos exércitos permitir. Shalom de Alcha.